Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 9, versículo 32 ao 35. Atos, capítulo 9, 32 ao 35. Obrigado. Deixa eu tomar logo um pouquinho. Atos 9, do 32 ao 35. Está ali postado também, né? Então dá para os irmãos ler. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos estava deitado numa cama, pois era paralítico. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma a tua cama. Ele logo se levantou. E viram-nos todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, quero trabalhar hoje sobre o tema: o evangelho que sai abençoando as pessoas pelo caminho. Amém, irmãos? O evangelho é isso, irmãos. O evangelho é aquele que sai, não é? Aquele que vai, aquele, irmãos, que vai sendo propagado. E à medida que ele é propagado, pessoas vão sendo abençoadas. Isso é fato verídico. Então nós vamos ver, irmãos, não é? O que Deus tem para falar conosco nessa noite. E a gente vê o modelo maior é Jesus. Jesus é o evangelho. Jesus é o Senhor. Jesus é Deus. Jesus saía, irmãos, pregando o evangelho, abençoando as pessoas. Com curas, com milagres, com prodígios, com maravilhas. E principalmente, irmãos, com o milagre da salvação. Por isso que o evangelho é bênção, irmãos. O evangelho é bênção de Deus para a humanidade. E por onde ele vai passando, o rio de Deus vai passando e transbordando e curando vidas. Porque é o propósito de Deus, abençoar a vida das pessoas. E então, irmãos, nós vamos já adentrar na mensagem. Peço que os irmãos prestem atenção. Paulo já diz, irmãos, em Romanos 1,16, parte B, porque é o que é o poder de Deus. O evangelho é o que, irmãos? Poder de Deus. Esse poder não está à disposição fora dos muros do reino de Deus. Não foi otorgado a homens ou mulheres fora do relacionamento com Jesus. Também não foi dado aos salvos para guardá-lo em uma caixinha, ou somente utilizá-lo somente dentro do reduto da igreja, com o propósito de restringir o acesso das pessoas às bênçãos do Senhor. É um engano e um perigo. Todos os salvos foram chamados a abençoar as pessoas com esse poder e usá-lo no nome de Jesus. A finalidade do evangelho é abençoar pessoas, indivíduos, famílias. Isso implica a saída de dentro das 4 paredes. É ir pelo caminho lançando a semente nos corações de todas as pessoas que precisam ouvir o evangelho. Apesar das bênçãos incluir curas físicas, emocionais, psicológicas, a ênfase maior é a eternidade que Deus quer plantar no coração do homem e da mulher. Amém, irmãos? Esse é o propósito e a finalidade. Deus vai curando fisicamente muitas pessoas, a gente vê isso aí. Pessoas com fé, outras que não pediram nem para ser curada, mas a compaixão e a misericórdia de Deus é muito grande. E a gente não entende, irmãos, e nunca vamos compreender na sua totalidade. Mas Ele vai, irmãos, curando o evangelho. Jesus vai traçando para muitas vidas de pessoas bênçãos para a vida delas. E a igreja, irmãos, ela é convocada, ela é chamada para isso. Para ser canal, para ser instrumento de Deus. A igreja, irmãos, é chamada para fora também. A igreja está dentro do contexto da evangelização de Deus. Para abençoar as pessoas.
Não poderemos ir pelo caminho pregando e abençoando as pessoas sem nos revestirmos, irmãos, primeiro do poder de Deus. A gente precisa se revestir do poder de Deus. Nós não podemos sair, irmãos, sem pedir um revestimento do alto a Deus. Porque lá fora, irmão, nós vamos se deparar com muitas situações. Seja elas boas, seja elas negativas. Está aí quando a gente coloca portas abertas a essa agência. A gente vê, irmãos relatando, né? Coisas abençoadas, pessoas sendo transformadas, sendo abençoadas nas nações pelo Evangelho. Mas também a gente vê, irmãos, a diversidade muito grande, opressão, perseguição no meio do povo de Deus contra o povo de Deus. Por isso que é importante nós nos revestirmos do poder de Deus. E Pedro, irmãos, vai nos mostrar isso. Pedro, irmãos, que é aqui o missionário, o ator de Deus, ele precisou desse revestimento. Pedro precisou se revestir desse poder para sair pregando o Evangelho e abençoando as pessoas. Lá em Atos 1, irmãos, 8 diz o quê? Mas recebereis o quê? Poder quando o Espírito descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pedro estava debaixo dessa ordenança, que se cumpriu em Atos 2. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Eles estavam esperando a promessa de Deus. Deus disse: olha, aguardai, porque eu vou revestir vocês. Primeiro, aguardai em Jerusalém, para que eu revista vocês do poder, para que vocês sejam revestidos do poder de Deus para pregar o Evangelho. E lá em Atos 2, irmãos, vai se cumprir. Após 40 dias de espera, eles estavam o quê? Eles estavam reunidos. A igreja estava reunida. Vai dizer que 120 pessoas estavam ali reunidas, sentadas orando ao Senhor. Estavam esperando a promessa de Deus se cumprir, porque eles precisavam desse revestimento. O revestimento de poder, irmãos, não é uma glória para si, mas é para ser usada na vida de outras pessoas, para outras pessoas, para a pregação do Evangelho. Não é um egocentrismo, não é para o eu, não é para eu me dizer que sou espiritual, mas é para compartilhar o Evangelho. Em Atos, irmãos, nós vamos ver, ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Pedro, por meio do Espírito Santo, entendeu a mensagem de Atos 1:8. Ele aprendeu que o que Deus queriam deles era que eles fossem instrumentos do Senhor para abençoar as pessoas por onde eles fossem. De pronto, Pedro, revestido do poder de Deus, ele já prega e quase 3.000 pessoas se convertem ao Evangelho. No capítulo 3, Pedro e João é usado para curar um paralítico. No capítulo 4, Pedro e João são presos, mostrando que o Evangelho, para chegar até muitas pessoas e abençoá-las, tem os seus riscos na vida do pregador. Então, irmãos, você vê que a sequência que Deus vai usando Pedro, irmãos, é algo assim impressionante. Pedro, irmãos, ao receber o revestimento, a igreja ao receber o revestimento, e a Bíblia aqui vai destacar Pedro, irmãos, ao receber o poder de Deus, ele já começa a pregoar a palavra de Deus, porque Deus concedeu autoridade. O revestimento de Deus é a autoridade do Senhor na sua vida, para que você vá e impacte as pessoas, que você abençoe as pessoas. Pedro, irmãos, ele entendeu a mensagem do Evangelho. E ele vai agora, irmãos, pregar a palavra de Deus. E ele vai falar, irmãos, da graça, da salvação de Jesus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, no capítulo 2, no capítulo 1, irmãos, que ao pregar, quase 3.000 pessoas são salvas pela pregação da palavra de Jesus. Isso é poder de Deus, irmãos.
Isso daqui, irmãos, Pedro não estava mercadejando a palavra, Pedro não estava vendendo, irmãos, o evangelho fácil. Ele estava dizendo, irmãos, para aquelas pessoas: arrependei-vos e crede no evangelho. É a cruz de Cristo, irmãos, pregada para o pecador, para a salvação das pessoas. Pedro, irmãos, ele assumiu esse protagonismo para que o Senhor fosse glorificado tão somente. Como eu já falei, irmão, no capítulo 3, aquele paralítico é curado, que estava no templo Formosa. E Pedro, irmãos, e João sobe ao templo, a hora formosa, no templo Formosa, na hora nona, mais ou menos às 3 horas da tarde, ele sobe para orar. E há ali um homem paralítico, pedindo esmola. E ele não tinha, irmãos, valores financeiros. Mas ele tinha, irmãos, algo que os crentes, irmãos, outorgados pelo Senhor, autorizados pelo Senhor, têm, que é o poder de Deus na vida. Pedro, irmãos, fitou os olhos naquele homem, fitou bem nos olhos daquele homem e disse: homem, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Pedro era ousado, irmão, porque ele foi revestido do poder de Deus, ou seja, ele estava em comunhão com o poder de Deus, com a presença de Deus, em todo o tempo da sua caminhada. Crente precisa, irmãos, dessa comunhão. O crente precisa, irmão, desse revestimento e dessa dependência do Espírito Santo. Porque quando nós estamos, irmãos, sobre a obediência ao Evangelho, sobre a obediência ao Senhor Jesus, sobre, irmãos, a fé e a crença de que Deus está presente para onde você for, Deus resultará, irmãos, na sua vida. Grandes obras Deus fará por meio da sua vida. O revestimento da ousadia, da intrepidez. E essa ousadia, irmãos, não vem por um acaso, vem por meio da oração. Por meio da oração, irmãos, é que vem o Espírito Santo de Deus, o revestimento do poder de Deus, e a intrepidez e a coragem de pregar o Evangelho. Pedro, irmãos, foi este homem. Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus. Então, irmão, Pedro, por meio do Espírito Santo, entendeu a mensagem. Ele aprendeu que o que Deus queria deles era que eles fossem instrumentos do Senhor para abençoar as pessoas por onde eles fossem. De pronto, Pedro foi revestido. Ele curou várias pessoas. E ele vai caminhando, irmãos, sobre a liderança e a tutela de Jesus Cristo. Ele vai sobre a obediência do Evangelho, vai na autoridade de Jesus. Caminhando, irmãos, caminhando e abençoando vidas. 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas foram abençoadas numa única noite, num único dia, em um único momento. Famílias inteiras sendo tocadas pelo poder do Evangelho. Em algum momento Jesus se detém para curar um único paralítico. E Jesus caminha mais, irmãos, e nós vamos ver que o poder de Deus, irmão, ele está sempre em movimento na vida dos salvos, dos crentes. E você é chamado, convocado, irmãos, para estar, nós somos chamados para estar em movimento. Porque o que nos move é o reino de Deus, é o amor de Jesus por nós, é a causa nobre do Evangelho, é vidas que estão precisando, é almas que estão gritando na alma por salvação, em desespero da vida. E Pedro, irmãos, servo de Deus, ele foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Logo após o capítulo 4, irmãos, Pedro e João são presos. O Evangelho, irmão, não só é alegria o tempo todo, ele tem seus percalços da vida. Ele tem inimigos que lutam contra o Evangelho. Inimigos físicos que se opõem ao Evangelho.
que odeia o evangelho, que não quer ouvir o evangelho. E principalmente, irmãos, a igreja tem inimigos invisíveis. Satanás e os seus demônios, que tenta atacar a igreja constantemente, influenciando autoridades malignas, homens, mulheres, para atacar o povo de Deus, para prender o povo de Deus. Nós estamos vendo aí, domingo após domingo, e nas escrituras há justamente a evidência. Pedro e João foram presos, por quê? Por causa da pregação do evangelho, pelas maravilhas que o evangelho traz, pela bênção que o evangelho chega na vida das pessoas e transforma, muda completamente a vida das pessoas. Pedro e João são presos. São presos, irmãos, mostrando que o evangelho, para chegar até muitas pessoas e abençoá-las, tem seus riscos na vida do pregador. Logo após, irmãos, por propósito de Deus, eles são soltos, mas são proibidos de pregar o evangelho pelos inimigos, para se calarem, para não mais falarem de Jesus, para não falar mais de Cristo. Porém, eles tinham o Espírito Santo em suas vidas, e o encorajou a continuar a pregar o evangelho e a permanecerem na fé, mostrando o quanto é indispensável o poder de Deus na missão. Irmãos, para pregar o evangelho, para viver, irmãos, o evangelho, para passarmos pelas dificuldades do evangelho que encontraremos, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, porque senão você não vai suportar. Se nós não sairmos sob a autoridade de Deus, irmãos, para pregar o evangelho, não adiantará de nada. O crente, ele tem que ser revestido do alto de Deus, para que os temores Deus faça impelir, que Deus faça expulsar da nossa vida, para que o evangelho, irmãos, alcance corações quebrantados e contritos, para que eles venham florescer na presença do Senhor. O evangelho, irmãos, é coisa séria, envolve dedicação, disponibilidade, envolve amor, envolve compaixão, misericórdia, envolve, irmãos, o Espírito Santo de Deus nessa missão. O Espírito Santo conduziu Pedro para levar a palavra de Deus com poder pelo caminho para abençoar pessoas. O versículo 32 diz: aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. Pedro não era guiado por si mesmo, mas por Deus. E com isso o Espírito do Senhor o conduzia pelo caminho, com o intuito de apresentar o evangelho a todo tipo de pessoas. Todo tipo de pessoas. Classe de pessoas. Etnia de pessoas. Porque o evangelho de Deus, irmãos, ele é para todos. Ele não tem preferência. E com isso Pedro se colocava nas mãos de Deus, para que ele o levasse para onde ele quisesse. Como Pedro estava disponível para a obra do Senhor, Deus compra as passagens de Pedro para Lida, para que ele pregue o poder do Senhor na vida de várias pessoas, inclusive na vida de um homem chamado Enéas. Esse homem era o alvo do Senhor. O nome dele estava na agenda de Deus. Mas o Senhor precisava de alguém para essa missão. Pedro foi o escolhido para abençoar a vida daquele homem. Vê, irmãos, que Deus, irmãos, ele tinha um alvo naquela cidade. Deus tinha um objetivo, um propósito naquela cidade. E aquele homem, irmão, estava na agenda de Deus. Pedro não sabia, irmãos, que aquele homem estava na agenda de Deus. Mas na eternidade, Jesus já sabia. Nós, irmãos, não sabemos quem está lá fora na agenda de Deus, mas nós sabemos que Deus reservou alguém para ouvir a palavra de Deus e crer na palavra de Deus. Porque Deus tem sempre alguém na sua agenda. E nessa agenda, irmãos, Ele precisa, para usar
A sua agenda, ele precisa de servos, de homens, de mulheres de Deus, para entregar aquilo que ele quer para aquela pessoa. Deus poderia se revelar totalmente a ele, sem a participação de nenhum homem, não de Pedro também. Mas aprove a Deus revelar a Pedro, mostrar a Pedro que aquele homem, Enéas, paralítico, que estava ali acamado há 8 anos, estava na sua agenda no céu, para que Deus curasse ele no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Deus quer usar eu e você, irmãos. Deus não vai usar boneco. Deus não vai usar, irmãos, outro tipo a não ser os homens, as mulheres, para pregar os salvos, os crentes, para pregar o evangelho. Tem gente ali fora da agenda de Deus, que Deus quer usar você para cumprir a agenda dele. Precisamos, irmãos, estar disponível também para completar a obra de Deus. Deus conta conosco. Enéas, irmãos, era este homem à espera. Esse homem era o alvo do Senhor. Coisa maravilhosa, irmãos. Quando nós trazemos para a nossa vida, você era o alvo de Deus. Quando nós estávamos no mundo, a agenda de Deus constava você, estava lá o seu nome. Ele está sofrendo, ele está sem a minha presença, ele está em pecado, ele está vivendo uma vida morta, uma vida de delitos, mas ele está na minha agenda. Filho, salva ele, filho. Deus fala para Jesus com certeza: filho, salva este homem. Ele está na minha agenda. Ele está, e eu quero que você chegue até ele. Eu quero que você cure ele. E o Pai agora, irmãos, envia o Filho, e o Filho envia quem? O Espírito Santo, para aplicar na vida daquele homem as palavras de Jesus. E o Espírito Santo de Deus vai usar quem? Um homem chamado Pedro. Irmãos, nós estávamos na agenda de Deus lá no mundo, e pessoas completaram a grande comissão indo até nós. Porque Deus, irmão, estava cravando na sua mão os nossos nomes. Deus conta com você para essa missão. Enéas não sabia o que estava para acontecer na sua vida. Muitas pessoas aí fora nem sabem o que vai acontecer. Elas não têm a ideia que o sofrimento delas pode ser, irmãos, a manifestação da glória de Deus. O momento que ela está vivenciando a vida de pecado, de tribulações, de aflições, de angústias, eles não têm a ideia do que pode acontecer pelo poder do Evangelho. Mas para isso nós temos que pregar o Evangelho para eles. O Senhor tinha preparado algo para acontecer na vida dele. O que ele estava passando mexeu com o coração de Deus. Ele era um paralítico, estava acamado há 8 anos. O Senhor teve misericórdia dele. Aí você me pergunta, por que Deus teve misericórdia dele? Eu não sei, irmãos. Eu não sei porque Deus teve misericórdia de mim e de você. Porque em Isaías, irmãos, em Isaías vai tratar sobre isso. O próprio Deus vai lhe responder em Romanos também. No versículo 9, capítulo 9, versículo 14. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. O 16 diz, portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Não é o homem que está lá, irmão, se esforçando. Não é, irmãos, o desejo daquele homem, daquela mulher que está no mundo se esforçando. É porque a misericórdia de Deus e a compaixão dele, irmãos, é derramada sobre o coração daquele pecador. É o amor dele, incompreensível pela mente humana.
Deus se agradou desse homem, em curar, restaurar a vida desse homem. Ele usou de misericórdia e compaixão. Que coisa profunda, irmãos, é quando o Senhor usa de compaixão com o moribundo, o doente, o enfermo. O tempo da angústia daquele homem estava com os momentos contados pelo poder de Deus. O alvo do evangelho era paralítico. Não havia solução por mãos humanas, somente pelo poder de Deus. Logo após, outras pessoas saberão, por meio de Pedro, em nome de quem ele foi curado e o que aconteceu com essas pessoas que viram a cura milagrosa na vida dele. Lá na frente nós vamos ver, irmãos, o que essa cura produziu na vida de muitos, pelo poder do nome de Cristo. Irmãos, nós fomos convocados pelo Senhor, nós fomos chamados, irmãos, para usarmos a compaixão de Deus em favor de outras pessoas. A Enéas aí fora, esperando Pedro aqui nessa igreja. Irmãos, pessoas com o nome Enéas, figurativo, irmãos, aí fora, esperando pelo milagre do Senhor. E precisamos fazer parte desse milagre. Pedro participou desse milagre, pregando a palavra do Senhor. Você que está aqui pode ser o alvo da bênção de Deus na sua vida. Basta você somente crer, pois o evangelho está sendo pregado. O milagre só aconteceu na vida de Enéas pela disposição do missionário Pedro, no tempo do Senhor e por meio de Jesus Cristo. Pedro, irmão, sabia da importância de reunir com a igreja. Missionário, pregadores, irmãos, não pode estar desassociado da igreja. Ele precisa estar reunido com a igreja, em comunhão com a igreja, servindo a igreja. O missionário, irmãos, tem compromisso com a palavra de Deus, com o evangelho. Ele tem prazer em estar em comunhão com a igreja, porque é lá fora que ele vai pregoar o nome de Jesus, e ele vai apontar uma igreja, para que aquela pessoa possa estar presente ali, reunido com aquela igreja. Os salvos serão acrescentados na medida que a igreja, irmãos, vai apregoando a palavra. E aquele homem, aquela mulher que está lá fora, que agora uma vez ouvindo a palavra se converte, ele agora possa adentrar para a igreja. Nunca viver solitário um crente, um missionário, fazendo a obra de Deus, irmãos. O que eu estou falando, irmão, no sentido de que pessoas que não tem uma igreja que congrega, mas vive pregando o evangelho, sem estar submissa à autoridade eclesiástica pastoral, aonde ele não tem uma igreja local. Ele precisa estar fundamentado na igreja, ele precisa aprender com os irmãos, ele precisa se edificar, ser fortalecido pelo poder de Deus em comunhão com a igreja. E Pedro sabia a importância de reunir com a igreja, mas o seu olhar ao mesmo tempo, irmão, estava para fora. O olhar de Pedro também estava, irmãos, olhando para fora dos muros da igreja. Parte B diz: chegou também aos santos que habitavam em Lida. Atos 2:1, ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar, como também a obedecer ao chamado do Senhor. O tempo de Deus não é o tempo do homem. O tempo do Senhor se chama Kairos. O tempo do homem é o Cronos, que quer dizer dias, horas. Kairos, irmão, se refere ao tempo oportuno, o momento certo e qualitativo de Deus. Ou seja, no tempo certo, no tempo perfeito de Deus é que ele vai agir. Não importa o tempo e o ano, mas Deus vai evidenciar milagres na vida de pessoas. Na vida do moribundo, do doente, do enfermo, seja ele na área física ou na área espiritual, há um tempo determinado pelo Senhor. Há um tempo, é o tempo de Deus, é o tempo oportuno. Então nós vamos ver, irmãos, que esse homem passou alguns anos
Esse homem estava há 8 anos paralítico, acamado sem poder andar. Com certeza ele via que o homem não conseguiria tirá-lo dessa situação. Creio que ele contava dias e horas esperando por alguma solução. Mas o tempo foi passando até que o tempo certo de Deus chegou para ele. Não importa o tempo que dura a sua dor ou o seu sofrimento, Deus está aqui para realizar no tempo dele um milagre na sua vida. Esse tempo será glorioso, poderoso, sobrenatural e com perfeição. O que Deus fez na vida desse homem foi perfeito, qualitativo, foi com qualidade, foi glorioso, foi sobrenatural, foi poderoso em Deus, irmãos. Deus, quando faz as coisas, Ele faz de forma perfeita, sem deixar dúvida alguma. O Evangelho de João 5,5 diz: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Olha, esse paralítico, em João 5,5, estava há 38 anos, à espera de um milagre. Quanto tempo também, né? Imagine, o dia para ele era igual ao outro. Cansado, olhando para o relógio, tempo, passa noite, passa dia, não chega nada, tudo é a mesma coisa, é o mais do mesmo, não acontece absolutamente nada. Mas Deus está olhando e colocando na agenda dele. Aí quem se apresenta para curar esse homem? O filho. Deus, vai lá, meu filho. Visita esse paralítico no tanque de Siloé. Há 38 anos esperando um milagre, uma cura. O tempo, irmão, não importa para Deus. Para Deus, a Bíblia vai dizer, irmãos, que 1000 dias é como um ano, e um ano como 1000 dias. Não, o homem é o relógio humano. Deus não trabalha com relógio humano. Ele trabalha com o relógio da eternidade. Pedro não usou outro nome na cura desse homem. Ele usou o nome de Jesus Cristo. Há um hino que diz: não é Pedro, não é Daniel, nem Maria, nem Isabel, não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé. O nome é Jesus. Não há outro nome, irmãos, dado entre os homens a qual algum homem pode ser salvo. Só o nome de Jesus. Esse nome tem poder. Esse nome opera maravilhas. No versículo 33 diz: encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos estava deitado numa cama, pois era paralítico. Esse homem, irmãos, em versículo 8, Jesus vai dizer, irmãos, que Jesus tem toda a autoridade. Jesus vai dizer no versículo 18, irmãos, de Mateus 28, porque toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Jesus tem toda a autoridade sobre tudo, irmãos. Sobre tudo. Não há grau de dificuldade que Jesus não possa resolver. Não há grau. Porque para Deus nada é. Em Gênesis vai dizer: há alguma coisa demasiadamente impossível para o Senhor? Não há. Não há nada. Porque sobre ele detém todo o poder. Ele tem todo o poder para operar milagres. E aproximando Jesus, falou-lhes: toda a autoridade foi concedida no céu e na terra. Esse nome tem todo o poder. Nunca houve, nunca há e nunca haverá um nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus, a qual todo joelho se dobrará diante dele. Ele é o alfa e o ômega, princípio e o fim, o primeiro e último. Este nome venceu a morte, venceu o pecado, cravando-lhes na cruz do Calvário. A igreja só pode sair para abençoar as pessoas no nome de Jesus. Esse homem vivenciou o poder de Jesus na sua vida. Ele foi contemplado pelo Evangelho através do missionário Pedro, servo de Deus. Veja, irmãos, a nossa responsabilidade diante do Evangelho.
Deus te chamou para uma posição, irmão, singular. Deus te chamou para algo extraordinário, que você só vai ver, irmãos, fora, entre os muros da igreja. Porque Deus vai se revelar poderosamente, irmão, lá no mundo, com salvação, com milagres, com operações de prodígios. É o poder de Deus alcançando corações duros de pedra, que ninguém pode quebrar, a não ser a palavra de Deus. Você, irmãos, é chamado, convocado, desafiado, a igreja, todos nós, a viver, irmãos, como Pedro, viver o evangelho na sua plenitude, na exposição e pregação fiel do evangelho. É lá, irmãos, que Deus vai mostrar a sua glória poderosa na vida das pessoas. Não podemos, irmãos, nos deter sempre dentro de uma igreja, de um templo. Precisamos avançar, sair. Deus precisou usar o missionário Pedro, o apóstolo Pedro, para pregar a palavra. Ele era um mensageiro de Deus. Nós somos mensageiros de Deus. Os Enéas estão aí nas esquinas, nas casas, nos lares, desesperados, sem esperança, sem nenhuma perspectiva melhor de vida. Cada dia é o mesmo dia para eles. Mas Deus pode mudar a expectativa, a esperança para algo bom, para algo melhor. Porque Deus pode realizar na vida deles. Precisamos ser servos, irmãos. Servos que obedecem o seu Senhor. Literalmente a palavra diáconos, servos, serviçal na obra de Deus. Nós crescemos mais quando nós evangelizamos. Deus nos dá mais maturidade, Deus nos dá mais experiência com Ele. Deus nos dá, irmãos, mais conhecimento sobre o reino de Deus. Deus mostrará mais glória a partir do momento que nós saímos. E eu digo para você com toda certeza, isso é uma verdade. Já vi coisas no Evangelho, irmãos, desde que eu me converti, coisas tremendas no Evangelho de Jesus. Porque eu estava envolvido com a evangelização. Vi milagres, Deus curar, doenças, irmãos, impossíveis ao homem. Já vi Deus expulsar, irmãos, demônios, vários e vários demônios. Já vi Deus libertar pessoas, converter pessoas, pelo poder do evangelho, da palavra de Deus. Já vi famílias transformadas pelo poder de Deus. Já vi em muitos Enéas, irmãos, se levantar pelo poder de Deus. Evangelho é poder de Deus, irmãos. E cabe sobre nós essa obrigação. Enquanto passar o tempo e nós ainda envolvidos nos entretenimentos da vida, nós nos vamos desenvolver, irmãos. Porque o desenvolver está em trabalhar no serviço da casa de Deus. Não é só intramuros, irmão, é extramuros. Podemos trabalhar aqui, sim. E vamos estar trabalhando, mas também, irmãos, lá fora. Convidando pessoas a sair do evangelho, pregar o evangelho. Porque senão, irmãos, seremos meros espectadores do que está acontecendo por aí afora. Pedro, irmãos, tinha um olhar para dentro da igreja, mas também para fora da igreja. Uma aplicação para nós, irmão, esse nome Jesus Cristo é o único que pode mudar a sua história. Basta somente crer em seu nome. O evangelho, irmãos, não só alcançou o corpo de Enéas, mas alcançou corações de outras pessoas de forma poderosa. No versículo 35 ele diz: e viram todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Isaías 55, 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da minha missão. Irmãos, que coisa tremenda é essa? Deus está dizendo aqui que a palavra que você pregar, a palavra de Deus, ela tem um endereço.
Ela foi exposta para cada pecador. E a resposta, irmãos, é Deus, irmãos, que vai trabalhar na vida do pecador. Ela vai alcançar o objetivo de Deus em sua missão. Ou o homem, irmãos, ele é salvo pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Ou por si só, ele vai se condenar a si mesmo. Porque quanto mais, irmão, você ouve, mais você... Enquanto mais você ouve, irmãos, mais você se compromete. O importante, irmãos, é que a palavra de Deus, irmãos, ela tem a sua eficácia. Ela tem um propósito na sua missão. E Deus diz que ela vai cumprir com êxito. Com êxito em muitas vidas de pessoas. Hebreus 4,12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem eficácia, ela tem vida em si mesmo. Porque ela é viva, porque a palavra de Deus é a palavra escrita. Que prega quem? Que fala sobre quem? Qual é o conteúdo da palavra e o professor dela? Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que ela tem eficácia, irmãos. Por isso que ela é eficaz na vida do outro, na vida do pecador, na vida daquele irmão que precisa da graça de Jesus. Porque ela é viva. Porque o seu dono é vivo e reina para todo sempre. A palavra de Deus, ela é infalível, irmãos. Ela é infalível. Quando a igreja se dispõe a pregar o evangelho de Jesus Cristo, ela demonstra a sua fidelidade ao Senhor. E com isso o poder de Deus entra em ação, alcançando pelo caminho pessoas com todo tipo de doenças físicas e pessoas enfermas espiritualmente, que precisam das bênçãos de Jesus. Essas pessoas que se converteram foram alcançadas em seus corações pelo poder da presença de Deus na vida de Pedro. Pedro estava em missão, e o crente que está em missão, o poder de Jesus o acompanha. Em Mateus 10:1, irmão, diz que chamando os 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar o quê, irmãos? Os espíritos impuros e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Você, irmãos, vai pregar o evangelho revestido da autoridade de Jesus. Você não vai aleatório no seu poder, crendo em si mesmo, naquilo que pode sair de você. Não, você vai crendo, irmãos, em Jesus, porque Jesus lhe deu autoridade. Está em Mateus 10:1, chamando. Deus nos chama, irmãos, e nos reveste dessa autoridade para expulsar espírito impuro de quem? De pessoas. De pessoas, irmãos. De lares saqueados pelo inferno, atribulados pelo chicote de Satanás. E quando a luz, irmãos, chega numa casa, numa vida, no indivíduo, Jesus muda a vida completamente daquela pessoa. Porque onde a luz de Jesus chega, irmãos, as trevas não podem suportar. E quem é, irmãos, que anda com a luz de Cristo nesse mundo? Quem é a luz do mundo? Jesus. E a igreja também é chamada de quem? Luz do mundo. É nós, irmãos, que temos essa tarefa inacabada de levar a luz que é Jesus às pessoas que estão em trevas. Jesus conta comigo e com você, irmãos. E te reveste de autoridade. O poder aqui descrito, irmão, mostra que o poder da palavra do evangelho, só ele tem o poder de curar, não somente o corpo, mas principalmente salvar a alma do pecador. As pessoas testemunharam da glória de Deus na vida daquele homem. Jesus foi conhecido em Lida e em Sarona por meio da sua palavra. Não há evangelho, irmão, mais eficaz na vida das pessoas do que a pregação da palavra de Cristo. O verdadeiro evangelho é aquele que prega Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Não há mais eficácia, irmãos,
em outro lugar, em outra pessoa, a não ser pelo nome de Jesus, pela palavra de Cristo. Quem abençoa pessoas que estão pelo caminho, à espera de um milagre para a sua alma, que é a presença do Espírito Santo eternamente em seu coração. Isso quer dizer que essa pessoa foi salva por Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, é o único meio de você ser abençoado com a salvação. Efésios 2:8 lá diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É um dom de Deus. É um favor imerecido a graça de aos homens. Ninguém produz salvação em si mesmo. A salvação vem de Deus, vem de Jesus. As pessoas são salvas por meio da palavra de Jesus Cristo. Para isso, irmãos, Deus quer usar a mim e a você. Se você olhar, irmão, mais para frente, a obra que Deus continua na vida de Pedro e de tantos outros na Bíblia, você vai ver Pedro aqui ressuscitando Dorcas, Tabita, uma mulher piedosa, discípula, que morreu. Lá na igreja, a PIB tem um projeto chamado Dorcas, que é baseado nisso aqui. Era uma mulher piedosa, que fazia muita obra social nessa época. E a PIB tem esse projeto, que desenvolve aquele negócio de maternidade, né? Como é que chama? Enxovais para as crianças carentes. Há muitos anos já, e graças a Deus é bem sucedido, louvado seja Deus por isso. E essa mulher foi acometida de alguma enfermidade e morreu. E os discípulos sai de Jope e vai até Lida, chama Pedro. Pedro, cheio do poder de Deus, a ousadia de Deus. Com certeza o Espírito Santo de Deus diz, vai Pedro, vai porque eu vou revelar a minha glória naquele lugar. E Pedro chega e ressuscita Dorcas. Já estavam lavando o corpo, já estava lavado o corpo. Ia ser aromatizado com perfumes, com ervas cheirosas. Mas Deus, irmãos, deu uma segunda chance a Dorcas através de Pedro. Veja o que Deus não pode fazer na nossa vida, irmãos. Pedro era um homem semelhante a mim e a você. Sabe o diferencial de Pedro, que Pedro viu muitos milagres, participou de muitos milagres? O trabalhar na seara do Senhor. Irmãos, é incrível como Deus se apresenta através da sua vida na evangelização. É incrível. É incrível. Deus se apresenta de forma claramente, irmãos, porque você está vivendo verdadeiramente o Evangelho. O Evangelho dá esperança para a vida das pessoas. O Evangelho, irmãos, que alcança corações e almas de pessoas. Corações desesperados. Coração que está a ponto de suicidar, tirar a própria vida. Pessoas que não têm mais saída para eles, nem soluções. Mas se você se dispor à obra de Deus, eu me dispor à obra de Deus. Fiquei, irmão, triste hoje porque não pude vir fazer a obra de Deus. Muito triste, muito triste. Houve uma causa, enfermidade, da Margarete. Mas eu disse, não, vamos pelo menos passar na casa de alguém. Passei na casa de Jaqueline, oramos por ela, falamos com ela. Eu fui aqui na casa de outra vizinha aqui, aquela que tem a cadeira de roda elétrica que vinha, estava tudo fechado lá. Mas eu quero, irmãos, estar servindo ao Senhor na evangelização e visitação. Se fosse perto, eu poderia vir, mas eu não poderia vir com Margarete doente, e a distância é muito grande para mim retornar novamente, para ficar complexo, e aí há todo um gasto, né, irmão, na questão financeira, pela distância. Mas eu sei que Deus vai nos preparar muito para nós estarmos trabalhando, para a evangelização neste bairro, neste lugar. Porque eu sei que muitos Enéas aqui, irmãos, serão alcançados pelo poder de Deus, porque muitos estão na agenda do Senhor. E eu quero ser instrumento para estar, irmãos, dentro da agenda de Deus para abençoar esse Enéas. Amém, irmãos? Que você também esteja, irmãos. Dê um tempo para evangelizar, 1 hora, 2 horas, não importa. Saia, evangelize, vamos trabalhar na obra de Deus.